Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos começar mais esse dia de congresso, falando sobre esse tema incrível, né? Deus trabalha apenas sobre o nada. Então vamos continuar contemplando essa verdade, esse conhecimento, essa luz, para sermos esse nada, para Deus trabalhar, né? E o tema da minha palestra é o conseguir aprender a ver o tudo só em Deus. O conseguir aprender a ver o tudo só em Deus. Essa letra antes da palavra tudo é muito importante. É ver o tudo. Ver o tudo só em Deus. Tem a gente tem que entender. O tema da palestra é ver o tudo só em Deus. Porque Deus, ele trouxe essa informação, né? Ele trabalha apenas sobre o nada. Então a gente vai entender, vai passar por um processo na divina vontade. Esse conhecimento, ele vai nos trazer essa informação, vai trazer bem forte essa consciência. Eu sou um nada. Eu sou um nada. Deus trabalha sobre o nada, então eu sou um nada. Esse conhecimento vai ficar bem fixo na sua alma sobre o nada. Mas aí eu tenho que não ficar nisso. Eu não vou ficar paralisado, entendendo? Eu sou um nada. Então, se eu sou um nada, eu não posso fazer nada. Então, eu vou ficar, eu não consigo fazer nada, eu sou incapaz, eu sou uma miséria, então eu fico paralisado, desanimado e fico nesse nada. E não faço nada. E aí Deus não trabalha na minha alma. Ele trabalha apenas sobre o nada. Mas aí você tem que entender que você é um nada e ser tudo em Deus, que é o que a gente vai ver aqui. Como conseguir aprender a ver o tudo só em Deus e não ter medo e não ter receio de viver esse tudo. Esse tudo, ver o tudo só em Deus. O que tem que fazer Deus, ele vai fazer um processo na sua alma, vai trabalhar na sua alma para te fazer entender. Você é um nada. Você foi criado para ser uma morada, uma habitação divina. Eu te criei livre, com uma vontade livre. E essa vontade, que a sua alma tem, essa potência da sua alma, ela vai ser um lugar onde eu vou colocar a minha vontade. E ele que vive. Então, ele vai fazer, aí você vai viver o tudo. E você tem que aprender a viver isso.
aprender a viver isso, a ver o tudo só em Deus. Você vai sempre estar com esse conhecimento, com essa informação escrita na sua alma. Eu sou nada, mas em Deus eu sou tudo. E tudo que eu faço, todos os atos que saem de mim, todos os pensamentos, todas as obras, é Deus. Então você vê o tudo que acontece na sua alma e tudo em Deus. Você vê o tudo só em Deus. Sem Deus não tem nada. Sem Deus não tem nada. E o tudo que acontece, o tudo que existe, o tudo que, por exemplo, o amor. Ah, você ama. Aí você vê todo esse amor que tem na sua alma por Deus, pelo próprio Deus e pelo próximo, você vê em Deus. É Deus em mim que ama. É Deus em mim. Aí você começa, você fez o processo, né? Passou por um processo de purificação. Se esvaziou completamente e deixou a sua alma limpa e vive esse nada. E aí você vê que você é uma pessoa agora que perdoa. Aí o que acontece? Você vê o tudo só em Deus. Esse perdão, esse amor, essa capacidade de perdoar, de não se magoar. Não é mais aquela pessoa que vive magoada, chateada, com tudo que as pessoas fazem. Tudo que acontece eu me magoo, eu me magoava. Agora eu vejo que eu não me importo, que eu perdoo, que eu corrijo também quando é necessário. Mas eu vejo que esse tudo que está acontecendo, essa vida, esse ver as coisas de uma forma diferente, a opinião diferente que eu tenho, é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Os pensamentos santos, tudo que é bom e santo, é Deus. Você vê esse tudo em Deus. E aí não tem mais, você não fica com medo de viver. Com medo de pecar. Por exemplo, assim, ó, na santidade, Jesus fala que tem 4 graus de viver na divina vontade. Né? Aí ele dá o exemplo da pessoa que está num quarto, como se a nossa alma fosse um quarto. A pessoa a gente está num quarto, a nossa alma é um quarto onde está cheio de paixões, de vícios. A nossa alma está doente e está fechada. Não entra nenhuma luz ali para eu entender que eu tô doente, que eu tô nas trevas. Tô nas trevas e não sei, porque eu não conheço, não sei, não. As janelas estão todas fechadas e você se acostuma com aquelas trevas. Aí a pessoa entra no. Aí acontece com essa alma um processo de conversão. E ela começa a receber essa influência de Deus. Abre a janela e começa a ver uma fresta ali de luz e entende que está nas trevas. A alma só vai entender que ela está nas trevas quando ela vê a luz. Aí ela enxerga dentro da alma dela aquele monte de vícios. É um quarto de vícios, que ela é um quarto de vícios. E ela quer se purificar. Ela quer sair daquela situação. Na santidade humana acontece esse processo de purificação. Na santidade humana, purificação dos sentidos, noite passiva, noite escura. Só que a pessoa ela fica muito dentro dela mesma, olhando aquilo tudo, aquelas trevas, aqueles vícios, e ela vê, tem aquela luz, aquela janela, ela vê e quer sair daquela situação. E se penitencia, se mortifica, se arrepende dos pecados, se mortifica. Começa aquele processo de querer se purificar para ter uma união com Deus. Só que ela ainda tem vontade. E aí ela vence algum vício, abre mais as janelas para essa luz entrar, que é a luz, que é o autoconhecimento, essa luz que vem de Deus, ela se
vai abrindo aos poucos as janelas. Só que aí ela vai e sai para fora, sai do quarto, né? E vê muita luz, que é Deus. Tem um contato mais profundo com Deus e se assusta. Porque é muito... Deus, o amor dele queima. E aí a alma tem aquela tendência, por causa da vontade própria, aquela tendência de não querer ficar ali naquele contato com Deus tão próximo, com medo de pecar, com medo de, eu posso, o que as pessoas vão pensar? Porque ela entende que Deus ama demais, que a ama muito, e ela tem medo de pensar isso. Deus me ama, eu posso, o conhecimento que ela recebeu não é suficiente para ela entender assim, eu tenho que ser, eu posso viver uma santidade divina. Deus é incrível, Deus é santo e eu fui criada para ser santa, como Ele é santo. Então tem esse receio de ficar, não consegue se aproximar tanto e ser uma coisa só com Deus. Esse processo de ter uma fusão, Deus é como se fosse assim, Deus é a pessoa está dentro de uma casa e sendo iluminada pelo sol, né? O sol está lá brilhando. Deus a divina vontade é o sol. E a pessoa está dentro da casa. Fazer o processo de sair da casa e subir até o sol e se tornar uma coisa só com o sol e se deixar se queimar. E lá no centro da esfera do sol, não ter medo de ir lá no centro da esfera do sol e se tornar uma só coisa com o sol. Esse processo acontece na alma que vive na divina vontade, por causa do conhecimento que ela tem de Deus, que vem através do livro do céu. Esse conhecimento não foi revelado para os santos da santidade humana. Então, eles não tinham como fazer esse processo de sair de si, da casa, e subir até o centro da esfera do sol e se consumar e consumar sua vontade, porque é a vontade divina o sol. E consumar sua vontade com a vontade de Deus, aqui em vida ainda. Isso acontece no céu, depois da morte. Todo mundo que está no céu, os bem-aventurados, vivem na vontade divina. Mas acontecer esse processo de sair de si, dos seus vícios, e se elevar da terra, desapegar totalmente da terra, e se unir ao sol, que é unir sua vontade humana com a divina, e você não ter mais vontade, e a sua vontade ser a de Deus, você ter a posse da vontade de Deus, só acontece na santidade divina. E para acontecer isso, tem que ter o livro do céu, tem que ter o conhecimento de Deus. Quem revela, é um caminho, Primeiro, ele fala, são 4 passos. Primeiro, você fica lá dentro da casa, recebendo a influência do sol, que é a divina vontade, recebendo a influência, começa a se purificar, aceitando os sofrimentos, para se purificar. Eu aceito, Senhor, esse sofrimento, essa doença, porque eu tenho pecados, eu quero me purificar dos meus pecados. Então, ela olha muito para si mesma. É o primeiro passo. E olha muito para si. E sofre, aceita. Deus tem uma vontade e ela tem a dela, mas ela aceita a de Deus por causa desse conhecimento ali que ela vai recebendo. Mas ela não sai. Fica lá dentro do quarto. Aí, no segundo momento, aí ele fala, tem outra pessoa que ela sai do quarto. Mas ela ainda fica, ela não quer se queimar tanto na luz do sol. Ela não quer mergulhar tão profundamente. Ela fica ali meio que debaixo de uma árvore. Saiu da casa, mas está debaixo de uma árvore. Está recebendo mais luz, está sentindo o calor do sol, mas não é ainda está debaixo da árvore porque não consegue ainda sair, ainda tem que ter essa proteção. Não consegue se expor tanto ao calor, porque queima. É um sacrifício. Você vai ter que morrer para si mesmo. Para fazer esse processo, é uma morte
do eu, para ver tudo só em Deus, para viver só de Deus, com a vontade de Deus. A morte, acontece uma morte da sua vontade humana, uma morte. Ela ainda existe, mas ela só existe para conter a vontade de Deus. E aí tem outra pessoa que ela sai debaixo dessa árvore e ela fica só recebendo a influência do sol, sente o calor do sol, e esse sol vai purificando a alma, que é o conhecimento. Esse sol, a divina vontade, essa luz, é o conhecimento, é o conhecer Deus. A alma toma coragem de sair debaixo da árvore e conhecer mais a Deus e se aproximar mais dele, é uma aproximação mais ainda de Deus. Só que ela ainda está com os pezinhos na terra, num terceiro momento, num terceiro grau. Ela vive só olhando para Deus, contemplando Deus, mergulhada em Deus, mas ainda com os pezinhos na terra, ainda na terra. Então ela ainda tem um apego às coisas da terra, ainda pensa muito nas coisas da terra, ainda fala muito sobre as coisas da terra, ainda tem medos, não consegue, ainda tem uma vontade ali, ainda tem planos na terra, ainda tem apego com alguma pessoa, com a família, com alguma pessoa. Ainda tem apegos, ainda está com o pé na terra, mas ela vive olhando para Deus, que é esse sol, e fica ofuscada. Quando ela olha para a terra, ela está meio ofuscada. Quando você fica muito tempo olhando para o sol, suas vistas meio que ficam ofuscadas. Mas ainda está com o pezinho na terra. E no 4º grau, a pessoa voa lá para o sol. Ela olha tanto para o sol, e ele fala, o primeiro, o segundo, o terceiro passo, o primeiro passo já é o início, ela vai para o segundo. Quando ela vai para o segundo, ela quer ir para o terceiro, porque Deus vai te atraindo. Quanto mais você vai olhando para esse sol, mais você vai ficando olhando para ele, mais você esquece de você, de si mesma, porque o sol te ofusca. O sol é lindo e você fica olhando para ele e esquece de você. E ele te atrai tanto que você quer ir para onde ele está. Você fala, não aguento mais ficar aqui, eu quero ir aí, deixa eu ir. E ele está te chamando. E você é livre, ele nos criou livres. E você vai lá no centro do sol e se torna uma coisa com ele, que é o 4º grau. Então você toma posse da vontade de Deus, ela é sua. A sua foi totalmente ali purificada, fundida, como se fosse assim um copo de água e uma gota de água. Se você colocar uma gotinha de água ali naquele copo de água, fundiu, você não sabe, a gota tá lá dentro de água, mas você não sabe mais separar qual que é a gota, qual que é o copo todo, a água. Você não tem como falar, a gota que eu coloquei é essa parte aqui da água, não tem como separar mais. Então, com a alma acontece isso. Já não se sabe mais qual é a vontade de Deus e qual é a sua. É a mesma. Fundiu. Então, a alma ela não tem esse... Ela vai se aproximando. A alma que fica ali dentro do quarto, ela olha muito para ela mesma. E ela tem medo de sair para ver tudo só em Deus. Ela tem medo de sair, então ela não vê... Ela fica com medo, mas se eu vou parecer soberba, eu posso pecar, pensar que eu posso ser santa. Mini Deus, um pequeno Deus, isso é muita soberba. É muito... Fica preocupada com o que as pessoas pensam. Ah, mas o que o meu padre, o meu pároco vai achar se ele souber que eu acredito que eu posso ser, que eu sou na terra um filho de Deus, filho da divina vontade. E o que fala no livro do céu? O filho da divina vontade é um pequeno Deus. Mas foi para isso que a gente foi criado. Então você não tem... Você está totalmente desapegado da terra, do que as outras pessoas pensam, do que até você mesma pensa. E isso é uma morte. É sair de si totalmente assim, ir lá pro centro lá do sol. Aí quando você chega lá, você vê o tudo só em Deus. Você continua sabendo. Não é que você esquece, eu esqueço que eu sou nada, e eu vou achar que o que eu faço, eu tô fazendo por mim mesma, né? Como que vai ser isso? Porque Deus vai habitar, o que você vai estar fazendo é Deus fazendo.
O que você faz é Deus fazendo. E aí você, por exemplo, tá lendo o livro do céu, tá entendendo o livro do céu, tá falando coisas incríveis. É Deus que tá falando. Como que eu não vou começar a me achar alguma coisa e falar que eu sou algo, que eu sei algo, que não é perigoso, porque aí eu vou ficar achando que eu sou alguma coisa, que eu sou inteligente, que eu sei alguma coisa. Aí que vem esse processo. Tem que aprender a ver o tudo só em Deus. Você tá lá fundida com Deus, lá no sol, lá na esfera, fundida com Ele. Ele que tá fazendo tudo através de você. Você continua vivendo na terra. Você tá aqui na terra, mas você tá fundida com o sol. É Deus que tá fazendo tudo. E mesmo assim, você faz coisas incríveis, né? Não que a gente vive assim, não é coisas incríveis no sentido assim, eu vou brilhar, as pessoas vão me achar linda, maravilhosa, eu vou estar brilhante. Não é isso. Não é de forma humana, é divina, é espiritual. Mas você não vai atribuir isso a você mesma. Você aprende a ver tudo só em Deus. E como que acontece isso? Como que eu vou saber que quem está fazendo tudo é Deus? O conhecimento. O livro do céu. Deus vai te formando. Então, para alcançar isso aqui, o conseguir aprender a ver tudo só em Deus, o tudo só em Deus, é o processo do livro do céu todo. É o conhecer o livro do céu inteiro. É conhecer Deus dia a dia. É estar em contato com a palavra de Deus no livro do céu todos os dias, sem parar. É o ruminar as verdades que Deus vai falando. É o conhecer tudo e viver tudo isso. Aí você vai aprender. Eu sou nada. Eu sou nada. Quem está fazendo tudo é Deus. Eu morri, mas eu estou aqui na terra. Você morre para você e tudo que está sendo feito é Ele. E aí Jesus vai explicar no trecho que eu vou ler aqui, o que você continua sabendo, o que faz a gente entender? Eu sou um nada. O que faz a gente estar sempre lembrando, eu sou um nada e é Deus que está fazendo tudo, e eu não achar que eu sou alguma coisa, que sou eu que estou fazendo alguma coisa, que eu que entendo Deus, que eu que amo a Deus por mim mesmo, porque esse amor que eu sinto por Deus vem de mim mesmo, que eu sou fonte de alguma coisa, né? Que foi a tentação lá do pecado original. Sereis como deuses. Se você comer esse fruto, sereis como Deus, como Deus. E achar que é fonte da vida. E achar que por mim mesmo eu sou alguma coisa. Eu não sou nada. Como fazer isso? Como que vai acontecer? Como ser tudo, mas ao mesmo tempo entender que tudo vem dele. Que ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte da vida, do amor, da sabedoria. A força que você tem para estar enfrentando. Você está passando por vários problemas na sua vida, várias circunstâncias, mudanças e tudo. E você está firme, está feliz, está em paz. Como viver isso? Você está em paz, feliz, e você não achar que é por você mesma. É esse aprender a ver o tudo só em Deus. É estar sempre em contato com esse conhecimento, mas ele deixa, aí ele fala nesse trecho que eu vou ler agora, daqui a pouco. Ele deixa uma camada de terra. É um trecho do agricultor celestial. Ele planta as sementes do conhecimento. E ele deixa uma camada fina de terra nessa semente, que são suas misérias, suas fraquezas. Mas é bem fina a camada. É só para você entender. Eu não sou nada. Então, às vezes, ele fecha o véu assim de alguma coisa e você não entende. Acontecem circunstâncias na sua vida, no seu dia a dia, que você entende, eu não sou nada. Você é uma pessoa, são fraquezas, não estou falando de pecado, não é pecado. São fraquezas, são misérias. Só para você entender, eu sou uma criatura. Deus habita em mim. Eu sou uma morada dele, eu sou uma criatura.
E eu vejo isso claramente, porque eu sinto sono, fome, cansaço, eu sou esquecida, sou lenta para entender as coisas, então eu sou humana. Eu sou uma morada divina onde Deus habita, Ele é tudo. Ele é a força, Ele é o poder, Ele é a sabedoria, Ele é o amor e Ele habita em mim. Mas eu não sou forte, assim, eu não sou uma pessoa invencível, a Mulher Maravilha. Eu me canso, tanto que eu tenho que dormir. Então eu entendo, eu não sou nada. Deus é a força, Ele está em mim. Mas então por que eu tenho que dormir, se Ele é a força? Por que eu me canso? Por que às vezes eu choro diante de uma situação? Por que eu não tenho uma força assim, invencível? E as situações da minha vida eu aceito, amo tudo que acontece, mas às vezes eu fico abalada. Eu fico abalada com uma notícia, com alguma coisa. Eu choro, eu tenho tristeza. Eu não devia aceitar as coisas de Deus rapidamente, assim, com alegria infinita e eu tá sofrendo, eu tá passando por uma situação difícil, eu tá sorrindo 24 horas. E na hora que eu receber a notícia, eu já ficar pulando de alegria. Ah, eu tô doente. Nossa, que felicidade! Eu sou a força, eu sou a alegria, a paz. Então eu fico instável, assim, imutável. Não tem nenhum chorinho, nada. Não é assim. Você é criatura e às vezes você sente tristeza, chora. E esse sentir tristeza, chorar, ficar um pouco abalado, mas ficar em paz, não é ficar perturbada. É o seu nada, é a camada fina de terra que ele coloca do seu nada para você entender. Eu sou uma criatura. Deus é poderoso, Deus é a força, é tudo, é a fonte de tudo. Eu sou uma criatura. Mas você não fica paralisada nesse nada e mergulhada nesse nada e perturbada e chega a ficar perturbada por causa do seu nada. Não, você entende? É para eu saber que eu sou uma criatura, que Deus é tudo. E eu não cair no pecado da soberba e achar que eu sou a fonte da vida. Que essa paz vem de mim mesma, que o amor vem de mim mesma, que a alegria vem de mim mesma, que a vida vem de mim mesma, que eu estou respirando por uma vontade minha, que eu que sou a que está conservando a minha própria vida, que se eu não cuidar da minha saúde, eu não vou ficar viva, porque eu tenho que cuidar. Eu tenho que fazer as coisas para me manter viva. Então tem essa camada fina de terra para você entender, eu não sou nada. Deus é que é tudo. Então, você consegue aprender a ver tudo só em Deus. Mas não ficar mergulhada nesse nada, perturbada. Porque a perturbação, ele vai falar que cansa o agricultor, que é ele. E o inimigo aproveita esse momento que você está perturbada. Eu não sou nada, eu não consigo, olha só o que eu fiz. Aí ele vem, realmente, não consegue. Desiste, porque você é um nada. Como que você vai entender Deus? Ele é inalcançável, inatingível, ele está muito longe, distante. Não é possível. Vem esses pensamentos e você fica neles. Não é possível viver a santidade, é muito difícil. Não é possível, santidade divina. Não acredite nisso. Isso é uma soberba, você vai se perder. Não é possível viver isso, é só Deus que pode ser santo, ter a vida divina. Não é possível. Nesse mundo, do jeito que tá, não tem como. Aí você fica nesse âmbito. E aí se afunda e fica perturbado. Então vamos ler, eu vou ler alguns trechos aqui do Livro do Céu para firmar mais esse entendimento. A Luísa fala, em 12 de junho de 1899, Jesus falou, veio uma luz na mente dela, né? Que a gente é um nada. A luz que veio na mente dela, que ela falou, que ela entendeu na inteligência dela, foi Deus. Então a gente sabe isso. O tudo é Deus. O tudo que ela vai falar aqui, o que ela vai falar aqui é incrível. Mas a gente vê o tudo, a gente aprende a ver o tudo só em Deus. Ele que é a sabedoria, ele que deu essa luz na mente dela e ela conseguiu processar e escrever. Ela disse, depois disto, parecia que Jesus revestia a minha alma com a veste da fé.
da esperança e caridade. E no próprio ato de me vestir, Jesus me sugeria o modo como devia exercitar nestas 3 virtudes, na fé, na esperança e na caridade. Agora, enquanto eu estava fazendo isso, Jesus enviando outro raio de luz, tá vendo? Jesus enviando outro raio de luz, me fez entender o meu nada. Nós somos nada, incapazes de entender o nosso nada. Se Deus não envia uma luz, um raio de luz na nossa inteligência, nós não conseguimos compreender que somos um nada. A compreensão de que somos o nada é uma graça de Deus, é a luz dele que vem na nossa mente. Sem ele, ele é tudo. Eu não sou capaz de entender o meu nada se Deus não me fizer entender o meu nada. Eu não sou capaz de entender que eu estou nas trevas, na lama, no pecado, se Deus não entrar na minha alma, se eu pedir, se eu der liberdade, porque Ele não vai invadir a sua alma está fechada, as portas fechadas no pecado, Ele não vai invadir, arrombar a porta e abrir, mostrar o sol e deixar o sol entrar, que é a verdade, e você vai ver e vai... Não vai ser assim. Você abre, porque você é livre. O sol está brilhando para todo mundo, mas a pessoa está fechada no seu quarto. Quem tem que abrir a porta é você, e a luz vai entrar. Então, ninguém é capaz de fazer esse processo do autoconhecimento, de conhecer que está no pecado, no erro, que você está vivendo numa podridão, numa casa fechada, cheia de bicho, de comida estragada, com um horrível fedor horrível, se Deus não mostrar. Se você não abre essa porta e a luz entra, aí quando a luz entra você enxerga. Meu Deus, onde eu estou vivendo? Eu não sabia que eu estava vivendo isso, eu não entendia. Você se acostuma com aquele ambiente inabitável, que é a alma em pecado. Então Jesus me enviou o raio de luz e me fez entender o meu nada. Parecia-me que fosse como um grão de areia no meio de um vasto mar, que é Deus. E este pequeno grão ia perder-se naquele mar imenso, mas se perdia em Deus. A gente é um nada que encontra o tudo em Deus. É um grão de areia que se perde em Deus. A gente entende, ele envia essa luz na nossa inteligência. Sem essa luz, a gente pensa que a gente é alguma coisa. Eu penso que eu sou alguma coisa, que eu sou capaz de fazer alguma coisa, que eu tenho capacidade de alcançar Deus com minhas próprias forças, de me salvar com minhas próprias forças, de me purificar com as minhas próprias forças, para depois ir para fora e ver Deus e contemplar Ele. A gente pensa isso. Aí você fica dentro do quarto se purificando para depois sair para Deus te ver linda. Mas quem é um nada entende. Eu não posso fazer esse processo. É Deus que vai ter que me mostrar o que é, e é Ele que é tudo. Ele quer tudo. Não é que Ele mesmo vai limpar a sujeira, mas você tem que estar olhando para Ele que vai, a verdade dele que vai te fazendo ver isso, para você se purificar. Mas é com a força dele. É tudo Ele. Tudo vem dele. Aí, em 12 de junho de 1899, ela disse para Jesus. Jesus pediu para ela tratar com o confessor como se fosse com ele, com o próprio Jesus. E aí ela disse, Senhor, isto parece impossível, que eu possa tratar com o confessor como faço contigo, especialmente quando vejo sua inconstância. Então ela falou, não é possível eu ficar vendo no que o confessor fala a sua vontade e obedecer a ele. Porque ele é inconstante, ele não é igual ao Senhor. Eu obedeço diretamente ao Senhor, mas obedecer a Ele, pensando que é a sua vontade, eu não consigo fazer isso, porque ele é inconstante, ele é humano, ele não é o Senhor. E Jesus pediu para ela, o que o confessor falasse, era ele que estava falando. Era para ela obedecer o confessor. Aí Jesus respondeu, no entanto, é assim. A verdadeira virtude, o verdadeiro amor, tudo faz desaparecer. Tudo destrói e com uma maestria que encanta. Em todo o seu agir não faz resplandecer outra coisa que seja Deus e não faz outra coisa que resplandecer a Deus e em tudo ver Deus. Então Jesus vai trabalhar na nossa alma com esses conhecimentos, com essas palavras, para a gente viver isso. Eu sou nada, Deus é tudo
e eu vejo o tudo em Deus, e vou viver o tudo em Deus. O tudo, o que é o tudo? O que é o tudo? É viver na vontade de Deus, é viver com a vontade divina. O que é o tudo? É viver, o que é o tudo que o ser humano pode chegar a ser o tudo? Só em Deus. E como isso acontece? Quando a gente entende, eu sou uma morada divina feita para Deus habitar. Viver o propósito para o qual nós fomos criados. Para que fomos criados? Para amar a Deus, para viver com a vontade dele. Foi para isso que é o tudo. É viver com a vontade de Deus. O tudo é viver com a vontade de Deus. Mas para isso acontecer, para eu tomar posse da vontade de Deus e chegar lá no sol. Quando você chega lá no sol, sai da terra, sobe e voa para o sol. Você toma posse da vontade de Deus. Mas para isso acontecer, você teve que morrer para si mesmo, desapegar da terra, você teve que voar. Desapegar da terra, sair de si mesmo do quarto. Só que a gente vai aos poucos, né? Você não vai direto, sai do quarto e já vai no outro dia direto lá pro sol. Não, é um processo. Imagina uma pessoa que está dentro de um quarto, a vida inteira com tudo fechado. Quando ela sair, aquela visão queima os olhos, você não consegue. Se você viveu a vida inteira usando óculos escuros, por exemplo, você só sai de casa com óculos escuros, aquele bem escuro. Para você tirar os óculos, se você estiver na praia, você não consegue na primeira vez assim. Já tirar os óculos e ficar achando ótimo tá ali. Não, sua cabeça vai doer, você não vai conseguir. Você fala, tira um pouquinho, depois coloca de novo. Então tem esse processo, você não vai conseguir contemplar essa verdade assim já de cara e ficar. Vai ter sofrimento. Mas quando você tira os óculos e vê, nossa, como é lindo o sol. Como o céu é lindo. Como é mais lindo ver a praia, o mar, sem os óculos. É lindo. Aí você, por causa dessa beleza que você está vendo, você aceita o sacrifício de doer um pouco, de arder as vistas. Quando você contempla Deus, que você experimenta esse amor dele por um instante, você quer mais. E vale a pena qualquer sacrifício, qualquer dor, para poder ter mais. Para chegar o momento de tirar os óculos e ir para a praia e não lembrar de óculos escuros mais. De nem comprar mais óculos escuros. Não ser mais necessário. Você já conseguir olhar para o sol. Isso é possível. Isso é possível. Inclusive, tem oftalmologista que indica isso. Não usar óculos escuros. Para você conseguir, humanamente, isso é indicado por um oftalmologista. Ela conta a história, ela fala que ela era quase cega e ela vivia no quarto escuro, com óculos escuros e com dor de cabeça. Aí ela entendeu que poderia corrigir o grau do olho dela só olhando para o sol. Porque o olho é um músculo, a retina, ela abre e fecha. Se você só fica no escuro, ela fica fechada. E atrofia, e você fica cego, se você ficar só no escuro. A mesma coisa acontece com os olhos da alma. Se você ficar só no quarto escuro, você se acostuma e morre, fica cego, vai ficando cada vez mais cego, se você só fica no escuro. A nossa alma do mesmo jeito. Mas quando você olha para o sol, você vê o bem. E vai aos poucos, até chegar lá, eu quero ser o sol, eu quero ser como o sol, eu quero ser uma com o sol. Não quero mais ficar só recebendo aqui as influências, eu quero ser uma com o sol. Aí acontece esse processo, né, esse processo de se fundir com Deus. Ver tudo em Deus. Aí quando você tá lá no sol, toma posse da vontade de Deus, você toma posse da vontade de Deus. Quando acontece esse processo, que você toma posse da vontade de Deus, você consegue fazer isso. Ver o tudo só em Deus. Tudo que você vê com os olhos de Deus, porque você está fundida com Ele. Você e Ele são uma coisa só, uma pessoa só. Tudo que você só vê luz, calor, amor e vê tudo com os olhos de Deus. Você não tem mais opinião própria, é a opinião de Deus. Você não fica mais com a opinião das pessoas, mas com a opinião de Deus. Você não tem mais a sua própria força, é a força de Deus. Tudo é Deus, tudo é Deus. Mas para acontecer isso,
para viver nesse processo de ver o tudo só em Deus, tem que passar por essas 4 fases que Jesus falou, esses 4 passos para viver no reino da divina vontade. São 4 passos, 4 etapas que ele fala. Tem que passar por essas 4 para ver o tudo só em Deus. Tem que morrer para si mesmo. Tem dor, tem sacrifício, mas é o que eu falei, quando você olha, quando você tem contato com essa luz pura de Deus, é maravilhoso, a sua alma se encanta, a sua alma foi criada para amar a Deus. Foi para isso que ela foi criada. E quando ela encontra Deus, quando ela contempla Deus, ela fala, eu encontrei tudo. Ela se apaixona, quando ela vê diretamente, não é... Porque tem muita gente que vive com a influência do que os outros falam de Deus. Tem pessoas que vivem com Deus, recebendo essa luz diretamente de Deus, desse sol. E falam disso, e testemunham isso. Eu tive uma experiência com Deus. Eu me converti porque Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Tem várias pessoas assim que falam isso, que dão esses testemunhos, que rezam e tem esse contato mesmo com Deus. E tem pessoas que vivem vivem apoiadas nessas pessoas que têm um contato direto com Deus, mas ela mesma não tem. Ela mesma não tem. Então, não é esse tipo de contato. Porque você está vendo de forma indireta, é como se fosse uma luz de uma vela. Não é a luz do sol, a sua alma se encanta, se apaixona e não quer mais pecar. E essas pessoas que vivem só da influência do que os outros vivem com Deus, elas não param de pecar, porque elas não viram o sol ainda, a alma delas não viu Deus. E elas continuam no pecado, elas têm fé, elas acreditam em Deus porque os outros falam. E elas veem testemunhos, exemplos incríveis, mas ela continua no pecado porque ela não viu. Quando ela vê, quando ela tem essa experiência real com Deus, ela não quer mais pecar. Você não quer mais pecar. Você quer continuar contemplando esse sol. É maravilhoso. É aquela pessoa que estava na praia com óculos escuros e tirou o óculos e viu. Não foi alguém que falou para ela, é maravilhoso olhar, ir para a praia e ver sem óculos escuros. É maravilhoso. O mar, o sol é lindo. O céu é incrível. Mas ela mesma nunca fez a experiência. Ela continua com óculos escuros. Eu não tenho coragem, porque dói. Não, eu não vou fazer isso, porque vai doer minhas vezes, vai arder. Eu não tenho condição nenhuma e ela não quer sentir a dor. Ela sabe que vai doer. A outra pessoa fala, no início é muito difícil. Eu sofri, eu ficava lacrimejando, ardendo meu olho, mas eu continuei, porque é muito bom ver o sol, ver o céu, ver os passos, ver os detalhes da areia ali com óculos escuros. Não vê, a gente não vê. E aí ela fala, mas dói, né? A outra pessoa fala, mas dói. Eu acredito em você, eu acredito, porque você fala com um entusiasmo tão grande. E eu fico feliz só de ver você falando. Mas eu não tenho coragem, porque vai doer muito. Aí a pessoa, não vai. E ela fica, como que tá? Você tá vendo sem o óculos? Como que tá? Nossa, tá lindo o céu, tá lindo. Tá lindo o céu, tá azul, um azul assim incrível, o sol tá brilhando muito. Tá bom, então ela fica feliz ali, ela fica apoiada nessa felicidade, nesse amor que ela tá vendo que o outro tá falando. Mas ela não quer passar pela dor, porque para poder ter essa união com Deus, vai ter sacrifício, e sacrifício é amor, e muitos não querem passar por essa dor. O desapego de si mesmo, do mundo, das pessoas, ela não quer desapegar. E ela fica tateando, ela fica se arrastando na terra, doente, nas trevas, e se apoiando nos outros que têm contato com essa luz direta. Aí Jesus fala no volume 20, no volume 2, é dia 25 de junho de 1899. Quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar. E como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem em mim confia, sem que tu penses no que virá, quando e como farei, eu mesmo, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Então você vê, a sua vida você vive assim. Deus é tudo, eu estou com Ele. Tudo que acontece, eu sei que é a vontade de Deus. Aconteceu, é a vontade de Deus. Eu não vejo
lá na frente o que vai acontecer, mas Deus vê e eu confio nele. E eu fico mergulhada nesse mar. Né? Eu fico inundada de Deus. Eu tô com ele. É a cena. Quando eu estava meditando sobre esse trecho, veio a cena de Jesus no barco com os apóstolos, o mar agitado, Jesus dormindo. No evangelho que Jesus dorme. E os apóstolos ficam com medo e falam: Senhor, não vê que a gente está perecendo? E Jesus acorda e fala que eles não têm fé, que eles têm pouca fé. E fala para o mar: cala-te. E tudo fica calmo. Mas Jesus estava dormindo, o mar estava agitado e Jesus estava dormindo. O mar estava agitado e Jesus estava dormindo. Quem está fundida com Jesus nesse sol, que se tornou uma coisa só com ele, com Deus, uma só vontade, vai dormir junto com Jesus na tempestade. Você está inundada por Deus, você é uma coisa com ele. Ele estava dormindo e estava uma tempestade. Ele estava em paz, tranquilo, calmo. Os apóstolos estavam agitadíssimos, com medo. Quem vive na vontade divina vai estar no barco com Jesus. O mar vai estar agitado e você vai estar dormindo com Jesus. Você vai estar junto com ele. E você vai estar dormindo. E você não vai acordar Jesus e falar: Jesus, estamos perecendo. Faz o mar se calar. Para essa tempestade. Não, você vai passar pela tempestade junto com ele. Em paz. Como assim? Me explica direito. É impossível. O mar agitado, a agitação, a tempestade é coisas que acontecem na nossa vida. Problemas, situações que acontecem, mudanças, qualquer coisa. Que antes você ficava abalada, coisas, situações, sofrimentos, coisas inesperadas. E você vai ficar em paz diante de tudo que acontecer. Não é impossível, é possível. Porque você está junto com Deus. Você não vê o que está lá na frente, mas Deus está vendo, você está junto com Ele, e você vê tudo em Deus. E você olha para essa tempestade e só vê amor. Você sabe que Deus é amor e que Ele está permitindo a tempestade. Mas Ele está junto com você. E você está dormindo junto com Ele, você está em paz. A paz é Ele. Se você sair de perto dele, você vai começar a gritar, desesperada. E vai falar, Senhor, e vai rezar, e vai fazer penitência, vai rezar, Senhor, tira de mim esse problema. Tira de mim esse problema. Tira de mim essa tribulação que eu estou passando. E você faz novena e pede para Deus, Senhor, eu estou fazendo essa novena, eu ofereço tudo que está aqui, por causa que eu estou passando uma situação difícil, de desemprego, de doença na minha família. Eu estou passando essa situação, Senhor, acalma, aí você pega a palavra de Deus, acalma, Senhor, essa tempestade, acalma, faz isso passar, Senhor, arruma um emprego para essa pessoa que está desempregada, cura essa outra, me cura, Senhor, me cura, e vai no grupo de oração e pede tudo, Senhor, acalma essa tempestade. Você fica e você sabe que Deus pode tudo e pode acalmar, mas quem vive na divina vontade, dorme, descansa na vontade de Deus. A vontade de Deus é a sua também. Você descansa. E Deus descansa na sua alma. Porque você só vê Ele. Você vê essa doença, Senhor, esse desemprego, essa situação. É a sua vontade, eu só vejo amor nisso. Eu vejo o Senhor corrigindo essa situação. Eu vejo o Senhor convertendo essa alma. Eu vejo o Senhor fazendo isso, fazendo coisas incríveis para a alma dessa pessoa que está passando por essa situação. Eu vejo livramentos, eu vejo só o amor em tudo que está acontecendo. Eu vejo vida. Eu vejo correção de Deus, que é amor. Eu vejo a justiça de Deus, eu vejo que é amor também. Então você fica assim, dormindo no barco com Jesus, na tempestade. Na tempestade, você não fala, Jesus acorda e acalma essa tempestade, não. Você continua dormindo em paz, porque você está fundida com o sol. Mas se você não tiver fundida, tiver ainda olhando para o sol, mas tiver com o pezinho na terra, você vai ficar com medo, vai sentir. Mas é um processo, Você vai ficar muito abalada se você não tiver fundida com o sol. Você vai aceitar, mas você vai aceitar sofrendo muito.
sentindo o peso da sua natureza humana, que ele falou nesse trecho. Você sente o peso da natureza humana. Você aceita, mas você sente um peso, uma dor, uma perturbação, chora muito. Não que o choro não é assim, eu nunca mais vou chorar se eu viver na divina vontade, não é isso, mas é Deus que está chorando, é Deus que está chorando, se você está triste, é Deus que está triste, se está doendo, é a dor de Deus, você vê tudo Deus, você vê Deus em tudo, um tudo só em Deus, tudo. Eu separei vários trechos que falam, desse ver tudo só em Deus. Eu vou ler alguns, mas é muito importante ler o trecho do agricultor celestial. Jesus falou em 6 de novembro de 1899. Tudo o que se faz com a única finalidade de me agradar resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos e me agrada tanto que a essas ações, embora fossem só um movimento de cílios, lhes dou valor como se fossem feitas por mim. Ele que dá o valor. Então, ele dá o valor que ele quer, né? E é uma ação que você faz somente para agradar a Deus, que seja um movimento de cílios. Ele dá o valor como se fossem feitas por ele mesmo. Em troca, as outras ações, que em si mesmas são boas e ainda grandes, não feitas unicamente para mim, são como esse ouro enlameado e cheio de ferrugem que não resplandece, e eu não me digno nem sequer olhá-las. Ações boas que as pessoas fazem para agradar a si mesmas, falam que é para Deus, até pensam em Deus, é para Deus, são obras santas, são orações, são caridade, mas tem ali um interesse próprio. Então não tem esse valor de ouro, né? 7 de outubro volume 7, 14 de outubro de 1906. É necessário esvaziar-se de tudo para poder te encher do todo que é Deus. Então, como fazer isso, né? Como fazer esse processo de ver o tudo só em Deus, de viver fundida com Ele? É necessário esvaziar-se de tudo para poder te encher do todo que é Deus. E tendo em ti o todo, darás o tudo a todos aqueles que virão a ti. E tudo aos demais encontrarás tudo à tua disposição, de modo que ninguém saberá negar-te nada, nem sequer a estima, e mais, de nenhuma a terás divina, como de humana a terás divina, estima humana a terás divina, como convém ao todo que habita em ti. Volume 8, 18 de novembro de 1907. A alma vivendo seu nada se enche de Deus. Então, como aprender a viver, ver tudo só em Deus? É se esvaziar. Se você se esvazia, você se enche de Deus e vive dele. É a ele que habita. Você tira tudo que não é. Você tira tudo, se esvazia, se purifica, se esvazia e se enche dele. Para de olhar para você e olha para Deus. Para de pensar em você. Você vai conhecer que você é um nada, vai ver suas misérias, mas não vai ficar nisso, com o olho para baixo. Você olhar para cima, para Deus. Contemplar Deus. A Luísa estava aflita, porque ela se sentia reduzida no nada. Ela falou, como eu me fiz má, eu me reduzi no nada, eu não sinto nada em mim. Tudo é um vazio, e ela estava aflita, mas só sentia em seu interior um embelezamento. E esperava Jesus que preenchesse ela esse nada. E ela estava aflita por isso. Jesus falou, minha filha, tu te afliges porque te sentes reduzida em nada? Mas digo-te que quanto mais a criatura se reduz no nada, tanto mais se enche do todo. E se fosse ainda uma sombra de si que deixa, essa sombra impede que eu me possa dar todo à alma. E teu retornar sempre no nada significa que vais perdendo o teu ser humano para readquirir o divino. Então, Jesus deu o caminho que dá felicidade. De como a resposta, né? Como se encher, como aprender a fazer tudo e ver tudo em Deus. Ser um nada. Se reduzir a nada e não ficar aflita por isso. Entender que esse é o ponto que Deus quer que
que você chegue. Ser um nada para se encher toda dele. Perder o seu ser humano para readquirir o divino. Ser uma morada divina. Aí agora o trecho sobre o agricultor celestial. Jesus, nesse trecho, ele estava falando para a Luísa que ele se alimenta do que ele fazia na alma dela. Ele planta na alma dela um alimento e ele colhe esse alimento e ele se alimenta disso. Do que ele plantou na alma dela, do conhecimento que ele deu para ela, ela digeriu, ruminou e virou e se transformou em globinhos de luz. E ele se alimenta desses globinhos de luz, do que ele mesmo plantou. Aí ele fala: minha filha, agora convém que me ponha de novo ao trabalho, para trabalhar o terreno da sua alma, para poder semear a semente de minha palavra, para alimentá-la. Então ele trabalha a nossa alma, semeia a palavra dele, nos alimenta com a palavra dele, e ele se alimenta desse trabalho, e ele se alimenta do fruto desse trabalho que ele fez. Ele alimenta a nossa alma com a palavra dele, com o conhecimento dele, e nós ficamos transformados nesse alimento, porque o que você come se transforma em você. No seu sangue, vai para os seus órgãos, então é o que você come. E ele se alimenta do que ele fez em você. Do fruto que deu essa palavra, ele se alimenta. Ele trabalha na sua alma, se revela e você vira todo amor por ele. Ele se alimenta desse amor. Eu faço como o camponês quando quer semear seu terreno. Forma as valas. Por que o camponês semeia o terreno? Porque ele quer se alimentar do que vai ser produzido. Então Deus é assim. Ele vai semear para ter o fruto e se alimentar. Né? Ele faz como o camponês. Quando quer semear seu terreno, forma as valas, faz os sulcos e depois lança a semente neles. Logo volta a cobrir de terra as valas e os sulcos onde tem jogado a semente, para tê-la defendida e dar-lhe tempo para fazê-la germinar, para recolher centuplicada para fazer dela seu alimento. Né? Para fazer dela seu alimento. Ele planta para ter a colheita. Deus planta para colher. Mas deve estar atento a não colocar muita terra. De outra maneira, sufocaria sua semente e a faria morrer debaixo da terra, e ele correria o risco de ficar em jejum. Se jogar muita terra, a semente não frutifica. Assim faço eu. Preparo as valas, formo os sulcos, ampliando a capacidade de sua inteligência para poder semear minha palavra divina e assim poder formar o alimento para mim e para ela. Depois cubro as valas e os sulcos de terra. E esta terra é a humildade, o nada. O aniquilamento da alma, alguma pequena fraqueza ou miséria. Isto é terra, e é necessário que a tire dela, da criatura, porque a mim me falta esta terra. Ele não tem miséria, fraqueza, aniquilamento, essas coisas, é próprio da alma, da criatura. Então, ela que fornece. Ele purifica a nossa alma é purificada, mas fica, né, ainda pequenas fraquezas, misérias, para poder ser o que vai cobrir essa semente, para a gente entender, como ele falou. Essa camada fina de terra nos faz entender, eu sou criatura, eu não sou Deus. Eu não sou fonte da vida, ele é a fonte, para eu nunca esquecer disso. Eu sou uma criatura pequena, eu fico no meu nada, eu sou um nada, para eu entender, eu sou um nada. A mim me falta essa... E assim cubro tudo e espero com alegria minha colheita. Ele plantou a sementinha da palavra dele. E aí ele fica esperando a colheita, que é a gente entender tudo que ele falou, colocar isso em prática, viver isso que ele falou. Por exemplo, ele está falando da vontade dele. No livro do céu ele fala da vontade dele. De quem vive na vontade dele, do reino da divina vontade. Então ele está plantando essas sementes com essa palavra. Para quê? Com que propósito? Ele quer você vivendo na vontade divina. Esse vai ser o fruto que ele vai ter. O fruto vai ser uma alma vivendo na vontade divina, que é o propósito primordial da criação. Esse vai ser o fruto que ele vai se alimentar. E você e ele vão se alimentar, que é o que ele falou aqui, eu e ela.
Fica essa camada, vivendo na divina vontade, você vai ficar com essa camada fina de terra, para entender, eu sou um nada, Deus é tudo. Espero com alegria minha colheita. Queres saber o que acontece? Olha só, presta atenção nisso, é muito importante entender isso. Queres saber o que acontece quando a minha semente fica cheia de terra? Quando a alma sente suas misérias, suas fraquezas, seu nada e se aflige, ele revela, ele dá a luz para você entender sua miséria, para você ver suas fraquezas, mas não é para você se afligir. É para entender que é para você entender que você é um nada. Para você não ficar achando que você é tudo, que você é alguma coisa. Essa terra, ver essas misérias, tem esse propósito. Não é para se afligir. Pensa tanto nisto que perde o tempo. E o inimigo se serve disso para jogá-la na turbação, na desconfiança e no abatimento. Tudo isto é terra demais sobre minha semente. Então ficar assim, eu não sou capaz. Você vê o seu nada porque você é esquecida. Eu não sou capaz. E fica tanto pensando nisso, na sua incapacidade, na sua dificuldade de entender, na sua lentidão, na sua dificuldade de falar. Você fica tão presa nisso, pensando tanto nisso, aflita por isso, por essa fraqueza, por suas misérias, pelo seu nada, que perde tempo. E o inimigo se serve disso para jogar na turbação, na desconfiança. Você começa a falar, não é possível viver na divina vontade, eu nunca vou conseguir entender. E fica abatida, desanimada, perturbada. Tudo isso é terra demais sobre minha semente. Não dá fruto, e não dá fruto. E não consegue morrer para si mesmo, não consegue alcançar lá o sol, lá em cima. Fica preso na terra, fica olhando para si. Como minha semente se sente morrendo, como é difícil germinar sobre essa terra. Muitas vezes essas almas cansam o agricultor celestial e ele se retira. Que triste, que dor. Não dá fruto, porque a pessoa, o que faz não dar fruto? A pessoa fica olhando muito para si mesma, perdendo tempo e acaba, se você olhar muito para sua miséria, pensar muito nela, você acaba na perturbação, no desânimo, na desconfiança, no abatimento. Isso é um fato. Fica olhando para Deus. Entende, a minha miséria, Senhor, o Senhor usa ela também, para eu saber que eu sou um nada. É só isso. Não preciso ficar olhando perturbada por causa dela, não. Ela é boa. Ela chega a ser... Ela é boa. Sem a terra por cima da semente não vai germinar, não. Por quê? Porque eu vou achar que eu sou alguma coisa. E eu vou querer ser alguma coisa por mim mesma e vai esquecer de Deus se não tiver a terra. Se não tiver a camada fina de terra, você não entender que você é um nada, você vai achar que pode alguma coisa por si mesmo e vai cair na soberba, o pecado original. É isso que acontece. Então, essa terra maravilhosa. Obrigada, Senhor. E essa terra vem da criatura. Deus não tem isso. Ele falou, isso aí eu tenho que tirar da criatura. Porque é dela isso. Ele não tira, porque serve. A terra serve para a semente frutificar. Não se perturbe com a sua miséria. Não fique nela, pensando nela, não. Entende isso e pronto. E segue em frente. E fica olhando, fica recebendo o calor do sol e frutifica. E essa semente, uma sementinha se transforma em 100, né? Como acontece com a semente da melancia. Aquela sementinha se torna uma melancia. A melancia tem não sei quantas sementes, 200, 300 sementes. Então, centuplicou a semente. Uma melancia. E uma semente, ela se transforma não só em uma melancia. Uma semente de melancia que você planta na terra vai se tornar um pé de melancia, que vai ter várias melancias e vai ter não sei quantas sementes. E cada semente vai ser mais um pé de melancia. E isso vai exponencialmente, assim, frutifica muito. Então, deixa o sol aquecer sua alma e frutificar. Não canse o agricultor. Aí ele falou, quantas dessas almas existem? E meu amor, eu sou uma dessas, ela falou. Não, olha só. Quem faz minha vontade não está sujeito a poder formar terra para sufocar minha semente. Se você vive na vontade de Deus, faz a vontade de Deus. Muitas vezes não se encontra nem sequer a humildade, senão só seu nada, que produz pouca terra.
O nada é só uma camada fina de terra. E apenas uma capa posso pôr sobre minha semente. E o sol da minha vontade a fecunda e logo germina. E eu faço grandes colheitas e volto logo para lançar minha semente. E podes estar segura disto. Não vê como volto continuamente a semear novas sementes de verdade em tua alma? Deus, ele só vem falar outra verdade se você já frutificou aquela de antes. Ele colhe, ele trabalha a sua alma, fala uma verdade, aquilo dá fruto. Ele fala mais verdades, mais verdades. Se você vive na vontade divina, essa terra é pouca, é só o seu nada. Eu entendo que eu não sou nada, que Deus é tudo, e eu fico olhando para Ele. Eu sei que eu não sou nada, eu fico olhando para mim, esperando que venha alguma coisa de mim não vai vir nada, eu não sou nada. Então, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tem muita coisa para falar. Então, o caminho é ler o livro do céu. O caminho é mergulhar nesse conhecimento. Isso é como viver isso. É entender que você é um nada e pronto. E não ficar nesse nada e contemplar Deus. Como que eu vou contemplar Deus e fazer esse caminho para chegar lá no sol, me fundir? É a verdade, é a palavra dele. Ele falou que eu vou semear palavras na sua alma. Conhecimento. E essas palavras estão onde? Onde está essa semente? Jesus vai aparecer para mim assim, humanamente. Está aqui no livro do céu. Quantas sementes tem aqui? Milhões. Cada verdade aqui são sementes que ele está colocando na sua alma e você vai lá buscar. Ele não, depende da sua vontade, do seu interesse, da sua correspondência, do seu amor por essas sementes. Você fica, eu quero, Senhor, essas sementes, e você fica lá recebendo as sementes. Você tem a sua correspondência. Não é só da parte de Deus. É a sua correspondência. De querer viver isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.